Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Arley Alves. Eu sou o Samuel Alencar. E você tá no Hype. Sabe quem a gente tá tendo a honra de receber hoje? Aqui é minha pastora Fernanda Brum e meu pastor Emerson Pinheiro. Olha aí, galera, tudo bem? Bom demais estar aqui. Dupla maravilhosa, veio aqui trocar uma ideia com a gente, ó. Pessoal, primeiro um prazer estar recebendo vocês dois aqui. São nossos pastores ali na IPAM, onde nós congregamos, né? E é uma alegria poder ser pastoreado por vocês e poder gerar sonhos nos quais a gente submete a visão de vocês, a experiência de vocês, para que a gente possa ser bem orientado. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Para quem não sabe, são nossos padrinhos do Hype. Então, tudo que for acontecer aqui, a gente sempre vai estar sendo pedindo, né, a orientação deles, porque tem mais experiência, porque tem vivência, porque tem a proximidade com Deus que a gente caminha para ter, né, Arley? E a gente se remete a eles para isso. Então, a responsabilidade é toda nossa. Se der errado, se der bom, a culpa é deles. A gente faz assim. Que bom. Já dividiram ref aqui o negócio. Vem cá, eu quero saber se as perguntas são muito difíceis, como é que vai ser o nosso papo hoje, então, quais são as curiosidades de vocês, eu tô super animada. É só pergunta aqui que o FBI do No Hype aqui mandou pra gente. A gente tá com uma equipe selecionada, aquelas perguntas que ninguém nunca pensou em fazer então, pra pastora. Calma, Jesus. Eu vou fazer e pro pastor Emerson ali. O máximo que ele pode fazer é me dar uma surra e me colocar de banco. Mas é isso. Quem se mete com a Arley? Mas quero agradecer de novo aqui a presença de vocês aqui. É uma honra estar com vocês aqui. Poxa, muito obrigado por estar acreditando nesse projeto que a gente está começando. E vocês são demais. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Que assim, não sei se muita gente sabe, mas eu gostaria de saber, assim. Como é que foi a transição de vocês para vocês chegarem até aqui com a IPAM, com o trabalho que a IPAM vem fazendo assim ao longo dos anos? Já são 4 anos aí, 5 anos, chamando ele. Corta! São 5 anos trabalhando, fazendo esse trabalho. Como é que foi sair da igreja que vocês eram e passar para a IPAM? Como é que foi essa ponte até lá? E o que motiva vocês a continuar indo para frente? Vou deixar ela responder, porque quem puxou o pino da granada foi ela. Bom, na verdade, a gente já estava com muitos anos de ministério volante, que a gente chama de ministério missionário itinerante. E nós tínhamos uma palavra já que em algum momento nós íamos parar para sermos pastores sêniores de uma igreja. E nós fugíamos muito disso, né, Emerson? Porque é uma responsabilidade muito grande. E durante muitos anos nós fugimos desse comissionamento. Na verdade, nós fomos comissionados a ter uma igreja local. Nós sempre fomos igrejeiros, nós sempre fomos fiéis à nossa liderança. Isso fez muita diferença no nosso caminhar. E no começo de tudo, há 5 anos, nós não tínhamos nem ideia de que a IPAM ia começar. Nós saímos por uma ordem de Deus, do ministério que nós estávamos auxiliando, pastores auxiliares por quase 9 anos, e nós ficamos em casa aguardando a resposta de Deus. E as pessoas começaram a bater na nossa porta, elas batiam querendo ceiar, querendo uma palavra, onde é que vocês estão? E o que foi mais legal, não eram pessoas da outra igreja, da igreja anterior, eram pessoas que estavam desigrejadas ou que estavam querendo vir para Jesus. Então nós começamos uma igreja com pessoas novas, com pessoas que aceitaram a Jesus conosco, algumas outras vieram de outros ministérios depois, mas foi uma experiência sobrenatural, foi difícil no começo. Pessoas que se identificavam também com o nosso chamado, né? Tinha isso também. Nós nos aconselhamos com um pastor bem conhecido, até o pastor Silas Malafaia. A gente teve uma conversa com ele antes de começar a IPAM e ele falou, cara, aquele jeitão dele, né? Meu chapa! Pastor Silas, um abraço. Pastor Melhor Silas. que nós temos. Ele falou, meu chapa, é o seguinte, vocês ganharam muita gente para Jesus e tem gente que se identifica com o ministério de vocês. Se vocês não fizerem nada agora, essas pessoas vão ficar soltas por aí. Então, se vocês têm que começar alguma coisa, começa logo. Então ele deu um empurrão, um incentivo para nós. E nós já tínhamos pessoas que caminhavam com a gente ministerialmente há muitos anos, até o pastor Léo, a pastora Rafa, que estão aqui com a gente. Né? A Rafa está aqui no bastidores, aqui, ajudou a montar esse cenário todo aqui, caminham com a gente há muito tempo, fizeram parte desse processo, como outras pessoas também. E aí, quando a gente começou com a reunião, que foi na Estrada dos Bandeirantes, no Global 7000, uma salinha para 50 pessoas,
Num domingo de manhã tinha 60, mais ou menos. Né? Num domingo à noite tinha mais 90. de 70 pessoas. Então, assim, algo que começou sem a gente divulgar. E as pessoas que tiveram conhecimento no boca a boca, né? Que se identificavam com a gente, vieram para somar com a gente, para caminhar com a gente. Na verdade, o Ministério Profetizando as Nações, ele já existe há mais de 15 anos. Mas a Igreja Profetizando as Nações existe há 5. Uau. Entendeu? Isso é importante de falar, né? Porque a gente que é protestante vem nessa linha do Lutero, né? De que todo mundo tem acesso a Deus, né? A partir do momento que Cristo veio na Terra e morreu por nós, o véu se rasgou. Diferente do catolicismo, que tem uma pegada mais do padre, né? Do Papa e tudo mais. O protestantismo ele vem mais nessa linha de abrir um diálogo direto com Deus, né? E a gente vê algumas consequências disso, no sentido de, às vezes, você ter igrejas protestantes que falam linguagens muito diferentes, né? Igrejas todas protestantes, mas que têm doutrinas muito diferentes. Como é que vocês veem isso? Como é que na cabeça de vocês funciona essa questão em relação à salvação, em relação à doutrina, em relação a ser algo pecado ou não? Vocês entendem? Essa dificuldade, eu vejo que o mundo ele não entende muito bem essa questão ainda da gente. Tipo, é todo mundo crente, bota todo mundo no mesmo bolo, e não é bem assim. Como é que funciona para vocês? No catolicismo isso também acontece, né? São várias linhas do catolicismo romano, né? Nós também somos católicos apostólicos, mas nós não somos romanos. Somos católicos apostólicos. O que é essa palavra nós somos católicos apostólicos Calma, eu ia terminar. Nós somos católicos apostólicos evangélicos. Nós não somos católicos apostólicos romanos. Vai que é tua. Calma aí. Nós somos, então todos nós somos católicos apostólicos evangélicos. Uau! A palavra católico significa universal. Certo. Apostólico porque caminhamos na doutrina dos apóstolos. Só que nós não estamos submetidos a Roma. Meu Deus. Entende? Então todo protestante é um católico. É um católico apostólico protestante. Uau. E ele pode ser protestante de Calvino, ele pode ser protestante da linha luterana, ele pode ser protestante quer pegar. Na verdade, nasceu a partir a reforma veio através de Lutero, mas existiram outros reformadores. Mas eu queria saber mais especificamente da questão das doutrinas, né? A diferença das igrejas protestantes. Já estou satisfeitíssimo que eu já saí daqui aprendendo algo, né? Que todos nós somos católicos. Mas eu queria saber... apostólicos, só que não romanos. Não romanos. Católicos, apostólicos, não romanos. Não romanos, aprendi, não vou esquecer. Mas em relação às igrejas protestantes, há uma diferença muito grande, né? E eu vejo que muitas pessoas questionam em relação a isso. Doutrinária, diferenças denominacionais, que você quer dizer, né? Exato. Então, como a Assembleia de Deus, que é uma igreja que muito forte nos usos e costumes, e que é usos e costumes, são igrejas que ainda mantêm tradições, por exemplo, como não cortar cabelo, como... por exemplo, eu cresci num contexto, no Morro do Juramento, onde os jovens da Assembleia de Deus não podiam usar bermuda e nem camiseta de manga, tinha que usar manga comprida e calça social. Sim. Só que isso vem com a cultura de quem fundou a Assembleia de Deus, que foi lá o Daniel Berg, junto com o Wenger. Grunken, né? Wenger. Daniel Berg, junto com... Esqueci o nome do... Mas olha só, essa cultura da roupa... Gunnar Wingren, que fundaram a Assembleia de Deus em 1911, a primeira Assembleia de Deus no Belém do Pará. Né? Só que eles chegaram de um contexto europeu. Então, na Europa, o ambiente é frio. Daí as roupas compridas, os ternos, entendeu? Porque lá o clima europeu era muito frio. Só que eles vieram com essas roupas para o Brasil. Então, daí começaram a se adotar aqueles costumes de como eles se vestiam. Entendi. E aí foram criando doutrinas. E aí as igrejas foram criando as suas doutrinas. Tem muitas coisas que a Bíblia não proíbe, que a igreja proíbe. Sim. Daí surge... E aí entra também a questão dos tipos de culto, que eu não vou te dizer o que é certo e o que é errado, porque tem a ver com o temperamento da pessoa, com a maneira de cultuar a pessoa. Tem pessoas que gostam de oferecer um culto mais litúrgico, com músicas mais tranquilas, só o som de piano e voz. Tem gente que gosta de música que é muito legal mais também. Contemporâneo, que é um rock, a bateria, sintetizadores e guitarras distorcidas. Né? O problema é quando eu pego o meu gosto pessoal e transformo em doutrina. Em regra, né? Em doutrina. Sim. Né? E aí só falo, se não for dessa maneira, Deus não está recebendo ou não é de Deus. Entendi. Não, tem uma frase que eu gosto de usar muito, vocês que são daí já devem ter ouvido falar, que é: nas coisas essenciais, liberdade. Sim. Nas não essenciais,
Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Mas em todas elas, o amor. Certo. Então, o que nós não negociamos, o que todas essas igrejas têm em comum? O nascimento virginal de Jesus, Sim. a divindade de Cristo, Sim. né? Que ele nasceu de uma virgem, que ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus. Então nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Certo. Então são pilares do Evangelho que são inegociáveis, independente da denominação. Agora, os tipos de culto, né? Cada um tem a sua liturgia, a sua doutrina, a sua maneira de interpretar o Evangelho. Nós só não podemos negociar os fundamentos do Evangelho. Acho que é aquela quando os discípulos estão falando com Jesus, eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, tem gente expulsando demônios em seu nome, curando enfermos. Boa. Ele pega e fala: não, quem não é contra nós é por nós. Eu acho que essa unidade quer dizer mais ou menos isso. Eu queria saber, continuando nessa linha, eu queria saber como foi para vocês encontrar qual seria a doutrina da IPAM. Bem, a gente acredita no nascimento virginal de Jesus, a gente acredita que ele ressuscitou dentre os mortos, acredita que ele é Deus e tudo mais, e como que foi para estabelecer essa linha? Ó, a gente vai trabalhar aqui. Quando a gente faz o curso de membresia, a gente aprende muita coisa de visão da igreja, questão de dons, a questão de falar em línguas e tudo mais. Como que foi para vocês encontrar esse norte aí? Como que foi para vocês achar isso? Foi um caminho, porque eu venho de teologia pentecostal assembleiana. O Emerson vem de uma teologia batista, mas também trazendo o pentecostalismo na cura divina que ele viveu. Então nós chegamos a um acordo na nossa teologia, uma teologia quase aberta, né, Emerson? Nossa teologia não é liberal, ela não é liberal, mas é uma teologia que pega toda a estrutura batista, que é maravilhosa, né, e azeita com a questão do pentecostalismo. Nós temos algo ainda mais, é uma igreja profética pentecostal. E o que já passa para ser uma teologia liberal? Que linha é essa? Na verdade, voltando um pouco da nossa, do Ale, para falar da gente, a IPAM é uma igreja pentecostal. Certo. E de teologia pentecostal, porque nós queremos o quê? Que os dons estão ativos hoje. Ok. Né? O dom de profecia, o dom do falar em línguas, né? O batismo com o Espírito Santo, nós acreditamos nisso. Então isso é uma característica da teologia pentecostal, a qual nós nos identificamos. Perfeito. Né? Então esse é a linha que nós temos seguido e adotamos como doutrina para a IPAM. Tem uma linha teológica que é a cessacionista, que é aquela que acredita que os dons não estão em atividade hoje, que foram só para a época dos apóstolos. Né? Não acreditam, por exemplo, no dom de línguas. Os apóstolos mais Paulo, né, parece? Ou não? Sim. São os discípulos, perdão. Os discípulos mais Paulo. Mais Paulo. O princípio para alguém ser... Porque Paulo é fundamental, um apóstolo fundamental para nós, como igreja aqui do Ocidente, que o Evangelho chegou até nós. Através dele. Paulo teve um papel fundamental. Porque parece que é porque ele teve um encontro, ele viu a Cristo mesmo não tendo no caminho lá. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele teve uma visão e aí mudou a vida dele. O princípio do apostolado é ter visto Jesus. Segundo a igreja primitiva. Então é isso que você quer saber. Ter tido contato com Jesus. É exatamente isso. Uhum. Tem muitas polêmicas em torno desse texto, porque tem uns que dizem que não existe mais apóstolo, tem outros que acreditam em apóstolos ainda hoje, que assim, eu acho que tem gente que vai para uma linha de que só existe os 12 apóstolos lá, que no caso são os 12 discípulos mais Paulo e tudo mais, e tem a galera que acredita que não existe mais apóstolo. Fala, amor. Posso falar essa? Pode. Na verdade, a nossa igreja é baseada nos 5 ministérios, né? O ministério apostolar é aquele que abraça todos os outros. O ministério apostólico, se quiser falar melhor assim. Então, o apóstolo é aquele que abre as igrejas. Ele vai na frente com um facão, abrindo, tirando mato e levantando uma igreja nova. Eu acho que houve muita confusão sobre ser apóstolo ou não. E aí eu queria passar para o Emerson. Glamorização do título apóstolo. As pessoas acabaram por pegar o título apóstolo e colocar num pedestal, e aí o cara se torna meio que
inacessível, porque ele é o apóstolo. Na verdade, o apóstolo é aquele que ele é o pastor quando não tem pastor, ele é o evangelista quando não tem evangelista, ele é o mestre quando não tem mestre, ele é o profeta quando não tem profeta, é ele que vai na frente desbravando. Então não tem nada de glamour nisso, pelo contrário, é o que mais serve. Exatamente. Só que numa sociedade como a nossa, que valoriza títulos, né, entra a questão do orgulho, da vaidade e tal. E, na verdade, o ministério apostólico bíblico não tem nada a ver com isso, né? A Bíblia vai dizer que Paulo, ele, quando estava preso, ele alugou uma casa onde ele estava ali aguardando ser enviado para Roma, e ele fabricava tendas, e ele morava numa casa alugada e fabricava tendas e ensinava a todos que queriam aprender sobre o evangelho de Cristo. Então, você vê, Paulo não tinha nenhum tipo de glamour envolvido na vida dele, tanto é que em próprio... Nós tivemos lá na rua que em ele Filipenses vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter muito, sei ter pouco, sei ter pouco, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Então, o sinal de um ministério apostólico é aquele que reflete literalmente quem Cristo era e como Cristo agiu. Por isso que a gente se identifica muito com o evangelho do carpinteiro. Sim. Né? Marcos capítulo 6. Jesus poderia ter escolhido vir como qualquer outra coisa. Médico, um político. Ele escolheu vir e nascer de uma família onde o José era um carpinteiro e ele também foi carpinteiro porque o filho seguia a função do pai. Né? E a carpintaria naquela época era vista... Poxa, quem ele pensa que ele é apenas um carpinteiro? Mas exatamente Jesus veio para servir. Carpintaria fala de serviço. E pegando um pouco também dessa linha, na verdade, a gente vai sempre englobar coisas que tem a ver com que muita gente talvez não saiba. Eu queria saber como que é para vocês, porque assim, uma coisa é a gente conhecer as pessoas de púlpito, porque tem muitas pessoas que a gente só conhece de púlpito e não sabe o dia a dia das pessoas. A gente tem o prazer, eu e Samuel, a gente tem o prazer de conviver com vocês diariamente e ver o exemplo que vocês são, tanto a gente fala, no meu caso, dentro do octógono e fora do octógono, são duas pessoas diferentes. Sim. No caso de vocês, em cima do púlpito e fora dele, vocês, para mim, são as mesmas pessoas. É o que eu conheço de vocês e como que é isso? Como que é mostrar, realmente, viver realmente aquilo que você prega? Porque eu já vi conversas suas, tanto com a Laura quanto com o Isaac, que são os filhos de vocês, que me surpreendem muito. E eu vejo a sinceridade da Laura. Inclusive, tem um fato que mexeu muito comigo, foi no Congresso das Mulheres, a Laura orando, aquilo você orando por ela, aquele mover todo. Como que é ser um exemplo? A pergunta é basicamente essa: como que é ser um exemplo fora e dentro do púlpito e o quão difícil é você seguir a mesma linha? Porque acho que normal, acho que acontece todo mundo. A gente vê pregadores que há 20 anos atrás pregavam uma coisa e hoje o contexto totalmente diferente fora, eles pregam totalmente fora daquilo que eles acreditavam. Isso faz parte da evolução, do amadurecimento, ou o cara realmente perdeu a linha? Como é que é para vocês lidar com isso, assim? Ele está passando a bola para mim. As perguntas mais difíceis estão para a senhora, né? Eu estou percebendo isso. Olha, eu posso responder também. Mas... Não, ele vai responder com certeza. Mas eu acredito, Arley, que é o princípio do perdão. Porque ninguém consegue acertar 100% o tempo todo. Claro que o nosso objetivo é ser a mesma pessoa do púlpito, fora do púlpito. E você vê isso no nosso dia a dia. Aquilo que a gente prega para o povo é o que a gente prega para a nossa casa. Então, o que nós pregamos não pode ser diferente quando você chega em casa de jeito nenhum, porque a criança é a primeira que vai dizer assim: estou decepcionada com você. Você me ensinou dessa maneira no púlpito e agora, mamãe, você está fazendo de outra maneira. Uau. E nós passamos por isso já, de ser pego em algum momento que a criança entendeu errado ou a gente mesmo fez alguma coisa que não parecia com o que a gente crê. Por exemplo, lá em casa... passa alguma cena de televisão, as crianças já pulam, porque elas sabem que a gente não aprova algumas coisas. Então, se a gente não pular, eles mesmos falam: mãe, isso aí a gente não assiste aqui em casa. Aí eu rapidamente pulo a cena, às vezes não estou prestando atenção. Esse é um exemplo. Mas o perdão, chegar para a criança e falar assim: você está certa, me perdoa, foi muito bom você falar isso para mim, você me ajudou, give me 5. E a gente bate a mão e continua dali. A gente tem que fazer exatamente como a gente ensinou.
E a criança, às vezes, tem razão no que está falando. Às vezes não, normalmente tem razão no que está falando. É mais pura, né? Ela é mais pura. E, por incrível que pareça, eles são o nosso combustível para o dia a dia. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Eles são as primeiras pessoas que estão em casa com a gente. Nossa primeira igreja é a nossa casa. Então, se eu não consigo pregar para minha casa, eu não consigo pregar para mais ninguém. E aí vocês vão ver nos olhos dos nossos filhos quem é o hipócrita e quem não é. A hipocrisia está nisso aí. Você pegar uma criança, por exemplo, se eu falar mal de você para meus filhos, quando eles te encontrarem, eles não vão te abraçar. Eles não vão brincar com você. Porque eu falei mal de você na minha casa. E você vê que não é verdade. Eles chegam e te abraçam, te beijam. E esse é o nosso exercício diário. Não é fácil, não vem com um manual de instrução, mas é um exercício diário. Estou errada, marido? Não, certíssimo. A gente acredita em tudo que a gente prega. Uhum. Mas a gente nem sempre consegue viver tudo que a gente prega. A gente tenta. Eu acho que isso é... A gente tenta. E a gente... Porque nós não podemos... Pastores são humanos. E pastores têm crises. E pastores são maridos. Pastores são pais, são filhos. E tem uma série de responsabilidades, medos, Desafios. inseguranças, desafios. Então, o ministério pastoral, a gente sempre costuma falar isso, que é um ministério muito solitário. Né? Porque, às vezes, tem que sofrer sozinho. As pessoas, às vezes, também olham grande expectativa, a princípio, de um pastor. E, às vezes, a gente não tem resposta também para tudo, para todos os dilemas que as pessoas estão enfrentando. Agora... uma coisa é saber no que eu creio. A minha fé, ela é inegociável. A minha fé não é abalada por circunstâncias. A minha fé não é abalada por conta de, por exemplo, um outro líder cair, entendeu? Ou se eu for decepcionado. A gente acaba tendo que adquirir uma resistência a decepções. Uma couraça, né? Porque né? muitas pessoas falam assim, fui decepcionado pelo pastor. Mas o quão decepcionado esse pastor já foi? Boa fala. Entende? Eu costumo dizer que o pastor é a pessoa mais ferida de uma igreja. Porque, normalmente, o pastor ele é o prato do dia na casa de alguém. O que a gente seja para bom, né? ou seja para ruim. O pastor não me visitou, o pastor não me ligou, o pastor não está nem aí, entendeu? O pastor demorou muito, pregou demais, o pastor, ele não sei o quê, o pastor tá... Entendeu? Normalmente, pastores são pratos principais na casa de algumas pessoas. Domingo de tarde, então, né? Isso acontece bastante. Então, assim, mas não tem, eu continuo crendo. Quando surgem muitos modismos, eu costumo dizer, Fernanda teve a referência para ela, que foi a avó dela. O evangelho que a avó dela transmitiu para ela. Eu tenho a referência com o evangelho que a minha mãe transmitiu para mim. Quando tudo começa a ficar maluco, Arlen, metodologias novas, gente querendo fazer você... Reinterpretar a Bíblia. Reinventar a Bíblia. Ou eu volto para o que eu aprendi na minha raiz, para o evangelho que eu creio, o evangelho da simplicidade, da fé, e que eu vi os enfermos sendo curados, os demônios sendo libertos. Então, é nisso que eu creio. Quando tudo está confuso demais, eu volto para essa simplicidade, sabe? Eu lembro de tudo que eu fui ensinado pela minha mãe, pelas referências que eu tive, dos pastores que eu tive na minha vida. Pessoas sendo libertas de demônios. Entendeu? Então eu falo, opa, esse é o caminho. Esse evangelho não mudou. E é o que a gente tenta transmitir ali na IPAM, ao evangelho que a Fernanda herdou da dona Giogresa e eu herdei da dona Seni e do pastor Antônio Gomes. E quando... Desculpa. Só para pegar um gancho ali, eu queria saber. E como é transmitir esse evangelho do que você aprendeu, de quando você era criança, tudo que a sua mãe te ensinou, tudo que a sua avó te ensinou. Como que é transmitir hoje? Porque hoje o mundo está completamente cabeça para baixo. A gente tem que estar transformando nossa mente o tempo inteiro para conseguir levar essa mensagem. Como que é trazer esse evangelho old school, evangelho raiz, porque é uma coisa que eu sempre ouço, que é só o evangelho de vitória, mas Paulo fala que eu tô indo para lá sem saber o que me espera, só sabendo que Deus me revelou, que é prisões e tribulações e naufrágios. Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? Mas como para vocês transformar esse evangelho palatável para a geração de hoje? Eu acho que é o seguinte, uma grande consciência que nós precisamos ter é que eu posso adequar a linguagem, mas não posso comprometer a essência.
Uau! Ok? Eu tenho que adequar. A maneira como eu converso, falo do evangelho para um adolescente de 13 anos é um. A maneira como eu falo para um jovem de 30 é outra. A maneira como eu falo para um senhor de 60 é outra. Jesus usava os exemplos que ele tinha na época. Jesus usava muito a agricultura, porque era o que eles trabalhavam na época. Agricultura e pescaria. Se Jesus viesse hoje, tenho certeza que ele usaria mercado financeiro, ele usaria uma série de coisas para contextualizar o evangelho hoje. Jesus talvez usaria séries da Netflix para falar do evangelho, porque é o que a gente tem hoje, é a linguagem. A Bíblia não é um livro antigo, de histórias antigas, ela é viva. Então eu tenho que saber traduzir a Bíblia para o contexto de hoje sem negociar sua essência. Perfeito. Eu não tenho que tornar o evangelho agradável, porque as pessoas querem ouvir um evangelho que se enquadre dentro do seu estilo de vida. Elas precisam entender que elas precisam adequar o estilo de vida delas ao evangelho. Exato. O evangelho não se modifica. É a minha vida que tem que ser transformada. Uhum. Forte, hein? Você ia perguntar o quê? Tá até difícil aqui. Vou anotar, me dá um caderno aí para anotar. Pastor, é o seguinte, sobre esse ajuste na fala, né, e não na essência, a gente vê hoje uma tendência muito grande, um crescimento de pastores que o mundo tem chamado de coaching, né? Até que ponto... Mexi na ferida? Não. Ele quer polêmica. Até que ponto? Porque eu sinceramente, eu vejo espaço... Tem espaço para os dois, tá? Exato. Eu vejo espaço porque eu vejo que nós somos, né, o espírito, que temos alma, estamos num corpo. Beleza. Então a gente tem que tratar de nossas emoções, eu entendo tudo isso. Paulo fala isso em Tessalonicenses, né, que todo o teu corpo, alma e espírito estejam alinhados. Perfeito. Então a questão da psicologia, tudo isso se encaixa. Maravilha. Mas qual é o limite? Sabe? Qual é a linha que isso passa a ser, não mais, como o pastor falou, uma adequação de fala, mas passa para ser uma adequação do evangelho à vida do cara, ao pecado do cara? A questão é quando eu entro só para a linha de buscar um método para ser bem sucedido na vida e ignoro outras áreas da vida como pecado. Ok. Sim. Entende? Então as pessoas querem às vezes aprenderem técnicas para se tornarem bem-sucedidas profissionalmente, para serem bem aceitas nos seus meios sociais, para alcançar números relevantes. Ok, só que chega um período... O problema de você ficar só nisso... Olha, nós temos grandes amigos que são coaches, e que são coaches mesmo, e têm experiência de vida. Eu sou estudante de psicologia, então... A Fernanda é estudante de psicologia, temos vários amigos, fazemos um trabalho forte na IPAM com psicólogos. Só que chega uma hora que só o poder do evangelho pode transformar a vida do ser humano. Certo. E outra coisa, até quando eu tenho que ganhar? Eu não estou disposto a perder? Sim. No reino de Deus, às vezes, olha só, Samuel, perder para ganhar. Isso também tem a ver com ferramentas que você pode utilizar fora do púlpito. Eu acho que no momento em que você vai para o púlpito com essas ferramentas, é que você entra na área, você mistura as áreas. Certo. Eu acho que você pode ter essas ferramentas, deve ter essas ferramentas, afinal de contas, conhecimento nunca é demais. O problema é quando você pega esse conhecimento para utilizar hipnose, para utilizar outras técnicas que são não condizem humanas e que não são necessárias, e às vezes eu posso estar falando até pouco, são proibidas de serem utilizadas no púlpito. Elas são técnicas para a medicina, técnicas para a psicologia, técnicas para o business de alguém. No caso de um coach, né, de uma vida saudável. Você deve viver muito isso também na sua vida como atleta. Mas o púlpito, ele não pode ser negociado com nada. O púlpito tem que estar purinho de tudo. A gente passa muito por isso, assim, eu fiz coach, eu tive um trabalho muito bom com a galera da Febracis, o Paulo Vieira, muito bom. excelente pessoa. Chegando aí um japa pra gente aí do Tabu. Boa menina da mesa, eu tô servindo, gente. Vamos aí. Vamos aí, dá uma olhada aí, ó. Pelo amor de Deus. Mas fala, Wallace, você estava falando que você fez coach, né? Você fez o Sebracis, foi muito bom. Eu fiz coach, eu fui
Sou, inclusive, formado em coach pela Febracis e, assim, para autoconhecimento mesmo, não tenho pretensão nem intenção nenhuma de seguir carreira nisso, mas para autoconhecimento eu valido muito, é muito interessante. Só que, assim, eu acho que o coach ele vai até um certo ponto. Dali para lá é só Jesus. Assim, nem tudo, essa é a minha visão disso, é que nem tudo, de fato, é só natural. Tem as coisas naturais, como tem as coisas espirituais. Eu acredito que chega momentos na nossa vida que é só Jesus. Assim, eu não desvalido o coach, mas eu acho que tem coisas ali que tem coisas na nossa vida que é literalmente só Jesus. A gente não tem a menor dúvida do que você falou e os médicos e os coaches concordam com isso. Eu tenho certeza que eles concordam com isso. Quando a gente está tratando de alguém que está no hospital, por exemplo, eu sou capelã. Os médicos, eles compreendem que o trabalho do capelão é traduzir para a família o que está acontecendo com a medicina naquele momento. Trazer mais conforto para a família. E humanizar a ciência, né? Humanizar a ciência de uma maneira em que a ciência também seja olhada com admiração, porque eu não posso desfazer do trabalho de um colega nunca. Sim. Mas eles mesmos sabem que a fé e a fé em Jesus, ela é indispensável para a recuperação de um paciente, por exemplo. Então é nesse momento que o trabalho de capelania e a igreja entra em acordo com a ciência. A ciência não é inimiga dos crentes, não é inimigo do pastor, não é inimiga do evangelho. Eu estou lendo um livro agora, esses dias, ganhei ontem esse livro da pastora Vanessa, que fala sobre a ciência e a fé. Eles concordam, o nome do livro, eles concordam, a ciência e a fé concordam. Então a gente não pode entrar em brigas aqui profissionais, entendendo que as ferramentas todas são úteis, mas só o evangelho de Jesus Cristo salva, só Jesus salva. Queria só agradecer a galera do Tabu que está sempre dando essa moral aí, sempre fortalece, melhor japonês do Recreio, melhor japonês do Rio de Janeiro, Tabu, confere aí. Voltando aqui. Oba! Passa o rachê aí, mano. Pastora, você vai comer o melhor. Você vai comer o melhor. Eu sou o melhor do Recreio, gente. O melhor do Rio de Janeiro. Você vai comer. Rio de Janeiro. Essa barriguinha de salmão aqui com azeite trufado é alucinante. Eu vou nela. Eu tava olhando pra ela agora. E o meu legal aqui é a pimenta, gente. A pimenta é indispensável aqui pra cantora, olha. Já que estamos nesse ponto que agora a coisa ficou mais... Como falei, meu pastor, tá tranquilo aí? Eita, maravilha. Ele quer um shoyu. Dá um hashi ali. Um hashi. Tem um teriyaki aqui. O pessoal em casa tá assim, ó. Meu Deus, Pede aí, pô. Pede, gente. Entrega, pô. Entrega. Facinho. Delícia. Nem precisa sair de casa. Quem quer mais hashi? Já chegou aí? Pra mim tá ótimo aqui. Tá tudo certo aqui. Pergunta que o pastor responde agora que eu vou comer esse aqui. Quer ver? Eu queria... Pastor, o senhor falou sobre cura. Qual foi o maior impacto que o senhor teve na vida do senhor, além da cura que o senhor teve da leucemia? Né? Não sei se todo mundo sabe, aí o pastor foi curado de leucemia quando era criança, ainda foi desenganado pelos médicos. Eu queria saber, claro que essa é a experiência que impactou a vida do senhor, mas além dessa, o senhor teve alguma outra, algo próximo ao senhor, de algum familiar que o senhor participou? Como é que é essa questão da cura hoje em dia? Teve uma experiência que marcou muito o ministério, do começo do ministério da Fernanda, quando ela estava lançando o primeiro disco dela, na verdade, o primeiro CD, né, o Meu Bem Maior, e nós fomos fazer um lançamento na comunidade da Vila da Penha, e tem uma música que eu fiz, que é Eu Vejo a Glória, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Rapidinho aqui, qual música que o senhor não fez? Várias. Porque tá difícil, hein? Tem muita música que eu tinha... Depois eu quero saber, essa é a próxima pergunta. Qual música o senhor queria ter feito e não fez? Mas deixa pra depois, vai. Fala da cura. Aí, no dia de mostrar essa música pra igreja, tava tocando o refrão da música, eu quero ver agora o seu poder. Uma senhora fica em pé no meio da igreja e começa a dançar. Aí a Fernanda olha pro pastor, olha pra mim, a gente olha assim, aí a senhora começa a dançar e rodar no meio da igreja. Aí daqui a pouco o pastor Ari Caetano fica em pé também, começa a dançar, a igreja começa a dançar. Aí a Fernanda, sem entender, por que começaram a dançar no meio da música? Aí o pastor Ari falou, olha embaixo da cadeira dela, as moletas dela. Uau! Ela não andava. E ela foi curada na hora da música. E a cura, ela fala muito com vocês, né? Tem muito a ver com o ministério de vocês. Eu acho que são sinais, os sinais acompanham, né? Os que creem. Exato. Né? Então a gente acredita, como aquilo que eu te falei, eu acredito que o Senhor, que há poder hoje, o poder está disponível para a igreja hoje, né?
Sim. O poder está disponível para a igreja. Mas houveram outras histórias também. Tem várias, assim, eu tô te contando. Tem quando os rins do meu pai pararam, os 2 rins, ele fez a canção da vontade de pular. Vê se pode, né? Canções tão alegres. Você fala em cura divina, você pensa logo numa canção. Meu sogro estava com o hospital com os 2 rins paralisados. Antes de ser curado, o senhor fez a música de alegria? Eu cheguei no domingo de manhã, aí eu fui pro quarto, depois da igreja, do culto. Peguei o violão e fiz a música. Vem, Senhor, encher esse lugar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular. Quando saí dali, quem gravou essa? Dá vontade. 4 por 1. Quando saí do quarto lá, a Fernanda veio e disse que o meu sogro tinha sido curado. E aí segue. Na igreja, agora há pouco tempo, um rapazinho veio com câncer, um garotinho, né? O Davi. Leucemia. O senhor me mandou isso. O senhor mandou isso. Ele foi curado para a glória de Deus. Então, assim, os sinais continuam seguindo e perseguindo os que creem. Eu gosto de enfatizar isso, porque se você crê, é isso que você gera. Né? Se você não crê, não adianta. Você pode até ser vítima da cura divina. Jesus te cura apesar de você não crer, porque alguém creu no seu lugar. Então, eu acredito na cura divina o tempo todo. Se alguém não tem fé para isso, eu empresto a minha, não tem problema. Eu tive a oportunidade de ler o livro da senhora. Não terminei ainda. Que bênção! Mas tive a oportunidade e tem relatos muito fortes. Eu queria que você falasse pra gente, a senhora e o pastor aí, eu queria que vocês falassem pra gente qual foi o momento mais delicado da vida de vocês. Um momento que, assim, porque acho que é a rotina de todo cristão. Chega uma hora que a gente pensa assim, não vai dar mais, eu quero desistir, eu quero parar. E qual foi esse momento da vida de vocês? Tipo, o momento que vocês chegaram no limite, e Deus transformou de uma forma, assim, absurda, tipo... Nós temos vários limites, limites, mas eu acredito que um dos momentos mais dramáticos da nossa vida foi quando nós perdemos 4 bebês, né? 2 bebês antes do Isaac e 2 bebês depois do Isaac, que nós tínhamos que desistir, na verdade. Mas Deus nos trouxe perseverança. Eu lembro que eu liguei para um ministro do Evangelho e falei assim, eu não quero mais tentar, eu estou morrendo, né? Cada vez que você perde um bebê e o aborto espontâneo já é terrível, eu imagino o provocado como deve ser também terrível para a mulher, porque ninguém quer passar por um aborto de fato, ninguém quer viver um aborto de fato. Nenhuma mulher deseja isso. Nenhuma mulher deseja isso. E às vezes quando passa por isso desejando, depois se arrepende. A grande maioria se arrepende pela própria, eu ia dizer damage, né? Pelo próprio problema que ela gera no seu corpo. Como isso dói para uma mulher, emocionalmente falando, dói também no corpo. Então, quando nós perdemos os bebês, eu acredito que foi o momento pior da nossa existência. Foi quando nós perdemos. Nosso casamento passou por um abalo sísmico muito grande, porque o Emerson ficava calado em dor e eu me vendo chorar, e o fato de tentar novamente era muito perigoso, a gente tinha muito medo de tentar novamente, aí que entrou a fé. Sim. Quando a fé encarou o medo, e tinha todo um caminho para a gente se relacionar novamente, todo um medo, né, de gerar outra vez e evitando os bebês e tudo mais, até a hora que eu briguei com Deus por 1 ano e 8 meses, o que não adianta nada, tá? Você que está assistindo em casa, não adianta nada brigar com Deus, são 2 trabalhos, você briga com Deus, daqui a pouco você tem que pedir perdão novamente, então nem tenta, viu? Eu briguei com Deus e 1 ano e 8 meses depois eu estava quebrantada e veio a Laura, né? Então, e paralelo a isso, como que é? Como que é pra vocês? Porque eu passo meus perrengues, mas não acredito que não seja nada igual a vocês. Vocês estão à frente no trabalho, impactando vidas o tempo todo. E como é que é? Tá sendo usado para ser canal de cura para todo mundo? Você consegue ser usado para ser canal de cura para todo mundo? Você vê as pessoas prosperando, que você abençoa. Você ora com a pessoa tem aquela vitória. Mas e você? Você olha pra você assim e fala assim, poxa, eu sirvo pra todo mundo, mas pra mim, como é que funciona isso? Tem que ter paciência, porque chega pra gente também. Teve uma situação muito dramática, que foi quando eu fui cantar Dá-me Filhos, depois de ter passado por uma curetagem. Eu ainda estava com o braço roxo da via que tiveram que pegar na emergência, né? Eu estava passando perigo de morte. E eu fui fazer um show em Feira de Santana, e a abertura do meu show era Dá-me Filhos.
E eu tive que entrar ainda sangrando e ainda com marcas do hospital. E no meio da canção eu queria fugir do palco. E o pessoal cantando, dá-me filhos, se não morro. Meu Deus. Dentro do próprio hospital, né, amor? Você teve uma experiência enquanto... Essa foi outra. Quando a Fernanda estava internada para fazer a curetagem, na emergência ainda, aí passou um enfermeiro, sei lá quem era, um abençoado. Não, um rapaz da limpeza. Assoviando, dá-me filhos. Fernanda com um bebê morto na barriga, o cara Meu passou Deus pelo corredor do céu. assoviando. Jesus. Aí eu saí para querer pegar o cara, Warley. Eu achei aquilo uma afronta. Mas eu não sei Porque se ele eu vi como conheceu a afronta. O gente cara ou se tava ele lá, estava minha só mulher perdendo o filho cantando, ali na gente. A gente emergência. não tinha como O cara subindo, saber. dar-me filho no corredor. Eu Né? saí para ver se achava eles, não achei o cara. Né? A gente é humano, parceiro. Era um cara? Mas então, Era um cara, porque Era eu um cara voltei, mesmo? eu voltei Eu fico na lá. dúvida. Eu voltei lá uma semana depois por uma complicação. E ele estava lá, ele olhou para mim e falou, você de novo, Fernanda Brum, aqui no hospital? Eu falei, não, irmão, por Meu favor. Por favor, irmão, hoje não. E como que é nesses momentos, administrar a fé? Cara, a fé, ela... É o firme fundamento a fé das é o firme coisas. fundamento. A fé, gente, as pessoas que não falam se de vê, ter a mas fé se abalada. espera. Eu não sei muito o que é essa questão de fé abalada. A minha fé, ela não abalou no sentido de saber quem Deus é e o que Ele pode. Mas nem sempre as coisas acontecem no meu tempo. Então, é um desafio, às vezes, você orar por alguém ser curado, quando você mesmo está enfermo. Né? Paulo também passou por isso. E aí ele ouviu de Deus o seguinte, a minha graça te basta, velho. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça te basta. Então chega uma hora, você está orando para alguém, vê uma pessoa contar o testemunho da bênção financeira que foi abençoada e você está ali todo virado, passando um perrengue Não danado. pode ter inveja. Mas não é questão de inveja. Agora, eu sei que é o seguinte, uma hora rompe. Uma hora rompe, mas também eu preciso entender que não também é a resposta. Uau. Eu ouvi uma frase uma vez que Não um também é amigo resposta. falava o seguinte, que o não do mundo é proibição e o não de Deus é proteção. Exato. A gente nunca sabe Exato. o que vem pela frente, assim, Entendeu? sabe? Quando Deus diz não, é porque Ele está preparando você para algo melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E não acrescentadores. Igual quando Deus disse não para Paulo quando ele queria pregar na Ásia. O cara queria fazer uma cruzada evangelística na Ásia, velho, para pregar o evangelho. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar. Caramba, eu quero falar de você, falar do evangelho, falar da tua obra, você está me impedindo. Ele falou, não, tu não vai para a Ásia, velho. Aí ele tem uma visão com um cara falando, passa a Macedônia e ajude-nos. Mas aí eu já falei isso uma vez na igreja, que Macedônia era um centro cultural da época. O que acontecia em Macedônia chegava na Ásia. Mas o que acontecia na Ásia não chegava na Macedônia. Então, Deus é estrategista. Tava levando Paulo na fonte. Se Deus fonte. está dizendo não para você, é porque Ele está te preservando para algo melhor. Uau. Exato. Entendeu? E às vezes o tempo de Deus é não, às vezes é espera, ou ainda não. E quando é silêncio? Ainda não. Quando é silêncio, aí eu pego a música da Cassiane, porque ele está trabalhando. Excelente canção, Cassiane, um beijo. Entendeu? Agora, ainda... Cassiane, queremos você aqui, hein? Ó. O silêncio de Deus não significa que Deus está parado. Uau. Né? O silêncio de Deus não significa que Deus está inapto. Não, agora eu vou pegar Gênesis. Né? Porque quando Deus descansa, não é porque Ele está cansado. Ele descansa porque a terra está cansada no 7º dia. E o Vem aí descanso a de Deus conferência, tem a ver, hein? E o descanso de Deus tem a ver com contemplação. Por isso que é importante o sábado. Na verdade, aí tem a linha teológica que defende o sábado literal, o dia. Sim. Para nós entendemos que o sábado é uma pessoa, é Cristo. Mas entendemos sim que é importante você separar um dia da semana para ser o teu sábado. Sim. Porque é para você contemplar o que as tuas mãos produziram. Deus não se cansa. Mas quando Ele descansou, foi para contemplar o que Ele havia criado. Exatamente. E admirar aquilo. Até porque o judeu parece que ele guarda a começar de 6 horas da tarde. É que o dia novo, O Shabat. O novo dia começa às 6 da tarde, é a viração do dia. Ah, é quando Deus sim. vinha falar com Adão. Não Entendi. É? Perfeito. A viração do dia. Então, Perfeito. eles fecham, de 6 da tarde, de sexta a 6 da tarde do sábado. Entendi. Que gerou o ciclo É de um dia. lindo. Agora, o princípio é maravilhoso. Sim, Porque eles param sim. para ter um tempo em família, para comer juntos. Não podem fazer nenhum tipo de esforço
A comida é parecida com essa aqui. Há um certo tipo de contradição, porque às vezes eles cultuam tanto o sábado e esquecem que Deus falou, eu não fiz você para o sábado, às vezes o sábado para você. Sim. Para vocês curtirem. Sim. E não para o sábado ser idolatrado. Sim. Entendeu? Esse é Isso. um perigo. Então vocês foram 4 abortos no total? Sim, são 6 gestações ao todo. Certo. As 2 primeiras foram abortos. 2 antes do Isaac e 2 depois. E quando a pastora estava grávida do Isaac e vocês receberam uma palavra de morte? Ah, essa foi terrível. Conta essa pra gente. Essa foi terrível porque eu já tinha ouvido o coraçãozinho e nós voltamos lá e o coração tinha parado. E o médico falou, você tem um ovo morto retido, nós temos exames disso tudo até hoje, né? Guardou tudo? Tudo guardado, Meu Deus. até as vacinas do Isaac e da Laura, tudo, né? A Laura também, nós tivemos um problema sério, que foi com a placenta rota, era uma placenta velha, e nós não sabíamos o que ia acontecer, ela estava mal implantada, querendo nascer desde os 7 meses e foi até 39 semanas. Uau. Mas voltando ao Isaac, eu fiquei sentada no meio-fio chorando, o Emerson saiu, foi falar com a Estela no telefone, eu não me lembro, com alguns amigos. Não, foi Foi andar no shopping e eu fiquei ali parada, pensando, com o exame na mão. E aí liguei para minha médica, ela falou, olha, Fernanda, tem que tirar. Você vai ter que passar por mais uma curetagem. Eu falei, não aguento mais. E aí eu falei, eu posso ir para casa? Essa era a terceira vez, né? Essa já era a terceira vez. Seria A terceira vez da notícia. Era Sim. notícia igual. Sim, sim. Eu falei para ela, eu posso ir para casa? Ela falou, você pode ir para casa. Se você sangrar, você me chama. E aí eu sangrei uma vez e não chamei a minha médica. Não faça isso em casa, tá? Isso fui eu quem fez. Então, não tem condição nenhuma de eu falar para as pessoas fazerem o que eu fiz por fé. Sim. Não posso ser irresponsável a esse ponto. Mas sangrei no Natal, fui pro banheiro e falei... No Natal? No Natal. Era semana de... Era final de ano, E onde vocês Natal estavam? e Ano Novo Em em casa, lá no Rio 2, onde é o estúdio hoje. Sim. E mas sozinhos? Ou... Com a família toda lá em cima na mesa do Natal e tal. E eu subi um lance de escadas para ir pro 2º andar do apartamento. E fui pro banheiro e falei, olha só, Jezabel, sai daqui. Você não vai mais se alimentar de restos de crianças, porque Jezabel adorava Baal, entregando o resto de crianças e crianças num sacrifício terrível. E eu tive a direção de orar assim, coloquei a mão no meu ventre e falei assim, Espírito Santo, o Senhor que gerou Jesus no ventre de Maria, eu entrego o meu filho agora para ser gerado segundo o seu poder. Meu Deus. E fui para a festa de Natal. Foi pra festa? Fui. E fiquei sentada, claro. E sentada... E a família? E o pessoal? A família não tinha a menor ideia do que estava acontecendo comigo. Eu morrendo de cólica. E a festa de Natal, depois desci. No Ano Novo, a mesma coisa. Quando eu fui subir, tive um novo sangramento. Passou o Ano Novo, Natal e o Ano Novo, fui repetir o exame. Quando eu repeti o exame, o coração estava batendo, a implantação era alta. O menino já tinha mãozinhas e pezinhos, já era um coto, já tinha um cotozinho de mãozinha, perninhas. E a médica disse para mim, ele é grandão, né? Já era um feto grandão, ele é grandão. Tá gigante. Aí eu disse, esse aqui é o exame que eu tenho anterior. Aí ela falou, essa aqui não é a mesma gestação. Eu falei, é sim. De 15 dias atrás, é a mesmíssima gestação. Ela falou, mas a implantação está posterior, não é essa implantação. O batimento cardíaco dele aqui era tanto, não tinha depois. Ela foi lendo todos os exames que eu tinha, e ela falou, não é a mesma gestação. Eu falei, bom, não tem outra, né? A gente não arrumou outra gestação em 15 dias, é essa mesmo. É essa gestação mesmo, foi tremendo. Graças a Deus por isso. E, assim, você cantou tanto Dai-me filhos... Se não morro... que hoje o que você tem mais é filho. Você sabe disso, né? Eu acho que sim, acredito que sim. E a gente quer mandar a mensagem do primogênito. Deles aí, a gente quer passar pra vocês aí. Ó. Solta aí, produção. Tem aí? Oi, gente, então, me pediram pra fazer um vídeo explicando como é que é ser filho dos meus pais, como é que é ser filho da Fernanda Brum e do pastor Emerson. Muita gente sempre me pergunta isso e fala, como é que é ser filho dos seus pais? Como é que é ser filho do pastor Emerson? Como é que é ser filho da Fernanda Brum? Gente, eu vou te falar, pra ser bem sincero, no melhor dos sentidos, é normal, sabe? Pra mim, eles não são a Fernanda Brum e o pastor Emerson Pinheiro. Pra mim, eles são meus pais, sabe?
eles são pais normais como qualquer outro, mas são os meus pais, né? E é maravilhoso ser filho deles, eles são os melhores pais do mundo para mim. Aprendo demais com eles diariamente e me divirto bastante também. Mas é isso, eles são pais normais, sabe? E eu amo eles demais, quero dizer, pai e mãe, eu amo vocês, vocês são os melhores do mundo. Agradeço a Deus por ter pais tão maravilhosos como vocês. Beijo. Morrendo de vergonha. Chesterton dizia que a coisa mais extraordinária no mundo é um homem normal, com a sua família normal, vivendo a sua vida normal. Exatamente isso é espiritual. Isso é espiritual. Profundamente espiritual. Uau. Isso é espiritual. Às vezes a gente quer inventar a roda e acaba desvirtuando aquilo que é natural. Exatamente. Poxa, que surpresa. Eu acho que olhar no rosto de vocês assim é muito legal, porque a gente vê verdade. E a verdade que a gente vê em vocês, que vocês levam no púlpito, que vocês levam na vida de vocês no dia a dia, é Jesus. E eu sou muito grato por vocês, por fazer parte da vida de vocês hoje. Amém. Quero dizer que eu não saio da vida de vocês nunca mais. Ai, que lindo! Glória a Deus. E que estamos juntos de verdade. A gente vai estar encerrando por aqui. Isso. Bom, vocês vão ser convidados outras vezes. Faço questão da gente ter Com certeza. A gente conversar sobre as teologias, as coisas mais filosóficas. Vamos levar eles no stand da próxima vez? Vocês querem, se quiserem. Tem coragem, pastor, do stand? Tem, claro. Não, tem não. Vamos marcar. Duvido. Tem coragem? Então, vamos marcar. O stand de tiro? Claro! Vocês estão vendo aí. Gente, Vamos por que marcar o não? stand de tiro. Esse aqui vai ser o Fernanda Bruno e Pastor Emerson, parte 1, e a gente vai ter a parte 2 no stand lá. A gente vai trocar uma ideia também. Nós. Mas fechado, qual dos dois então. atira melhor? Acho que o Emerson. Vamos resolver. Vamos resolver isso na bala. Façam suas apostas. Depende da Vamos resolver isso na bala. Vamos resolver. Vai ser o novo quadro do canal aqui, ó, Resolvendo na Bala. Boa! Muito bom isso, resolvendo na bala. Pastor Emerson, pastora Fernanda Brum, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje, iniciando esse trabalho. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu e Arlen somos completamente gratos por tudo. E até a próxima. Obrigado pelo convite. Meu nome já é difícil, cara ainda erra. Só queria... Não vai não? Exato. Então, eu queria só agradecer aqui o patrocinador que está ajudando a gente a organizar tudo isso, a idealizar tudo isso. Muito obrigado, R11. A galera da R11 está de parabéns. Muito obrigado. Vocês fazem... Para quem não sabe, a R11 é uma motopeças e tudo mais barato. Você que é motoboy, você que ama moto, lá você encontra tudo mais barato. Vem com a R11 que tá tranquilo. Tamo junto, galera. Fica com Deus aí. Valeu. E obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Tamo junto. De verdade. É uma honra ter vocês aqui. Amo vocês e tamo até depois do fim. Valeu. Até mais. Abraço. Tchau. Tchau. Senhor, te damos graças por esse dia. Deus, a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós fazemos planos, mas a palavra final vem dos teus lados, Senhor. O Senhor conduz os passos, os nossos passos. Deus, esse dia